Quando você vê uma pirâmide, é quase impossível não ficar admirado com a grandiosidade de sua construção. Essas estruturas monumentais, com suas formas geométricas perfeitas e dimensões colossais, já foram o ponto central de muitas histórias e teorias ao longo dos séculos. Mas já parou para pensar no que existe dentro de uma pirâmide egípcia? Prepare-se para uma viagem ao coração dessas misteriosas construções do Egito Antigo. As pirâmides foram criadas com um propósito que vai muito além de sua aparência majestosa. Elas eram, na verdade, túmulos gigantescos, erguidos para os faraós, os grandes governantes do Egito. Para os antigos egípcios, a morte não era o fim, mas o início de uma nova jornada para a vida após a morte. E para garantir que essa transição fosse bem-sucedida, o corpo do faraó precisava ser preservado, razão pela qual os egípcios praticavam a mumificação. A câmara funerária, localizada no interior da pirâmide, era o local mais sagrado, onde o sarcófago contendo o corpo mumificado do faraó era colocado. Essas câmaras eram ricamente adornadas com hieróglifos e pinturas, que não tinham apenas uma função decorativa, mas contavam histórias e faziam orações para proteger o espírito do faraó em sua jornada pelo além. Além das câmaras funerárias, havia uma intrincada rede de corredores e passagens, algumas reais, outras falsas. Os arquitetos das pirâmides criaram essas passagens enganosas com o objetivo de confundir os ladrões que, ao longo dos séculos, tentariam invadir a pirâmide em busca dos tesouros enterrados com o faraó. Esses corredores eram estreitos, escuros e cheios de mistério, projetados para garantir que o sepultamento e os itens valiosos permanecessem intocados. E por falar em tesouros, os faraós eram sepultados com uma vasta coleção de objetos que, segundo suas crenças, seriam necessários na vida após a morte. Esses objetos variavam desde joias preciosas, até móveis, armas e até alimentos. A ideia era que o faraó continuaria precisando desses itens em sua nova vida no além. Infelizmente, muitas dessas riquezas foram saqueadas ao longo dos séculos, mas as poucas que restaram nos proporcionam uma visão clara da imensa riqueza e do poder dos faraós. As paredes internas de algumas pirâmides também são cobertas por inscrições sagradas, como o famoso Livro dos Mortos. Este conjunto de textos funcionava como um guia para a alma do faraó, ajudando a atravessar o submundo e a chegar ao reino dos deuses. Era essencial que cada detalhe fosse seguido à risca, pois acreditava-se que qualquer erro poderia comprometer a jornada do faraó rumo à eternidade. Explorar o interior de uma pirâmide é como viajar no tempo, mergulhando nas profundezas das crenças e dos mistérios da antiga civilização egípcia. Cada corredor, cada hieróglifo, cada tesouro conta uma história. Essas estruturas não são apenas monumentos de poder e grandeza, mas portais que simbolizam a passagem espiritual para a eternidade. Assim, ao entrar em uma pirâmide, você não está apenas caminhando por uma construção antiga, mas também penetrando na mente de uma civilização que via a morte como uma continuação da vida, repleta de desafios e conquistas no mundo dos deuses.